Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Tel Veritas, buscando a verdade nas Escrituras. Eu sou o pastor Leandro, estou aqui para mais um episódio especial que vai edificar a sua vida, vai abençoar a sua vida, com uma convidada também mais que especial, que eu já acompanho há mais de 10 anos, conhecida aí do nosso meio, né, cristão. E eu queria já apresentá-la, pastora Elisa Trindade. Seja muito bem-vinda ao podcast Tel Veritas. Graça e paz, pastor Leandro. Para mim é um grande prazer estar nesse momento tão especial que eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Glória a Deus, pastora. Muito obrigado, né? Para quem não sabe, né, a pastora Elisa Trindade, ela é uma ministra do Evangelho, serva de Deus, mãe, né? Mãe. E passou por tantos desafios, né, na sua vida, pelo que eu já ouvi dos testemunhos, né? E a nossa vida, na verdade, é uma vida de testemunhos, né, pastora? Sim. A nossa vida, ela, durante, né, a nossa trajetória com Deus, principalmente, cuidando de nós temos muita história para contar, né? Eu comecei, como eu estava conversando com você aqui nos bastidores, né? Em 2010, ali. Já estava antes, mas sabe quando, para afirmar mesmo, foi em 2010 que eu me batizei nas águas. E de lá para cá, Deus foi fazendo uma grande obra, né? Minha família cresceu, 3 filhos, Uau! né? 3 meninos. Olha! Aí tentando uma menina, não veio, parei. Mas aí a minha esposa hoje, parece que a dor ela esquece eu ainda falo até hoje que é uma menina. Olha aí. Não sei, Deus pode todas as coisas, né? Pode. Então tá na mão do Senhor. E nessa trajetória, né, filho, trabalho, conquista, ministério, eu queria já, né, começar aqui, pastor Elisa Trindade, falando um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, como você conheceu a Cristo, né? Como você se encontrou com Cristo, o Cristo, né, se encontrou com você. Conta pra gente aí um pouquinho, o pessoal que acompanha o podcast, que ainda não conhece, né, passar a conhecer. Sim, é maravilhoso falar sobre isso, eu amo. Amém. Eu andei perdida e Jesus me encontrou, né? Ele desceu aos mais baixos pedregais para buscar Elisa Trindade. Eu nasci em 76 e eu gosto de falar essa parte, que para mim é como se fosse o que Deus falou para Jeremias, né? Do ventre da tua mãe eu te escolhi. Porque a minha mãe tinha complicações físicas na gravidez, na gestação minha, e ela buscou a oração de um pastor no desespero das coisas que ela estava ouvindo dos médicos. Ela já tinha perdido uma criança que nasceu perfeita, mas durou só algumas horas, e aí logo em seguida ela engravidou de mim. E ela ficou com medo de acontecer a mesma coisa. E quando ela buscou esse pastor, havia um avivamento lá em Mato Grosso do Sul, numa cidadezinha chamada Rio Brilhante. E esse pastor passava sempre em frente à casa, minha mãe não era cristã, mas ela via que quando aquele povo orava, acontecia alguma coisa, os rumores eram tremendos, né? Então ela chamou uma vez esse pastor, grávida de mim, e pediu para ele fazer uma oração. E aí ele fez essa oração e disse assim: Dona Tininha, não se preocupe, porque na sua barriga tem uma menina e ela servirá a Deus quando crescer. Glória a Deus. Então ali já estava garantida a minha vitória, né? E aí eu nasci com os mesmos problemas congênitos da minha irmã, problemas cardíacos graves, eu tive os mesmos sintomas da minha irmã falecida, porém eu sobrevivi ao quadro. E em 80 nós fomos morar no quintal, por uma provisão de Deus, fomos morar no quintal de um casal cheio, Meu mas Deus. pingando do Espírito Santo. Glória. Pensa, era um casal cheio, 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 e eles começaram a evangelizar minha família. Minha mãe fechou o coração, porque minha mãe ainda estava apegada à sua fé, né? Que ela era espírita, ocultista. E eu, com 4 aninhos, fui ouvindo aquele evangelismo e me atraía demais. Eu lembro que quando aquele casal chegava na minha casa, eu começava a chorar. Eu tinha 4 ou 5 anos, eu começava a chorar, 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 e eu não compreendia o motivo do choro. E já era ação do Espírito Santo, Glória né? a Deus. E Amém. aquele casal não conseguiu levar minha mãe para a igreja, mas pediu para me levar. E aquele casal começou a me levar para a igreja.
Então, eu, muito pequenininha, fui para uma igreja Assembleia de Deus e ali eu tive meu primeiro contato com o Evangelho. Glória a Participei do Deus. Cordeirinhos de Cristo, fiquei ali até os meus 12 anos, mas eu não tinha nascido de novo, eu tinha tido um contato evangelístico com o Sim, Evangelho. Mas o novo nascimento, não é, pastor Leandro, é muito é verdade, diferente. diferente. O novo nascimento é o que Paulo diz aos Efésios no capítulo 2, que ele nos vivificou, estando ainda nós mortos em nossas ofensas e pecados. Então não havia sido vivificada. Porque daí com 12 anos, para agradar a minha mãe, eu fui para a fé dela. Então eu me contaminei com a idolatria, eu me contaminei com aqueles cultos, com aqueles rituais, com aqueles pactos, Meu Deus. e fiquei por um tempo, né, dos 12 anos, eu acredito, até os 20 anos. Mas em 96, quando eu completei 20 anos, no auge de uma depressão, porque esses rituais trouxeram uma consequência devastadora para minha alma, porque era um ritual vazio, obras mortas, que não podia satisfazer os anseios do meu espírito, né? Sim. Era uma obra de engano. Uhum. Então eu comecei a entrar em depressão, ficar triste, triste, triste. Tentei suicídio com 15 anos de idade. Fui livre da morte. E aí, com 20 anos, eu me lembrei, me recordei da semente plantada quando eu era uma criança. E aí eu falei, eu vou voltar na casa daquele casal que orava por mim e me levava na igreja. E aí, com aquela vontade de tentar suicídio de novo, mas eu falei, eu vou dar uma chance para ver o que a oração é capaz de fazer por mim. E eu cheguei sem forças na vida na casa desse casal novamente, deprimida, endemoniada, porque eu já tinha feito pactos e rituais. E aí eles fizeram uma oração, pastor Leandro, que não durou 10 minutos. Meu Deus. Porque não é do muito falar, é do muito crer. É. Aleluia. É do muito Glória a crer. Deus. E na hora que eu levantei, eu nunca vou esquecer que eles falaram assim: a partir de hoje, você não vai ser a mesma pessoa. E de fato, aquele espírito de morte saiu da minha vida e eu nasci de novo ali. Porque eu comecei a sentir um desejo de não fazer mais nada errado. Então, eu acredito que esse foi o ponto do sinal do novo nascimento, que é o arrependimento dos pecados, né? Sim. E aí, em 96, eu nasci de novo Meu da Deus. água e do Espírito. Glória a Deus. Meu Deus. E aí nunca mais parou. Aí nunca mais ninguém, imparável. Meu Deus. Imparável. Glória a Deus. E aí na Assembleia, tudo isso você é ali na Assembleia. Eu participei a minha infância inteira na Assembleia, mas este novo nascimento, eu comecei a frequentar a igreja desse casal, que por uma questão física, de limites, que eles eram doentinhos, porque daí eu colei neles de novo, né? Aham. Então eles não podiam ir para a Assembleia. Então o filho dele fundou um ministério no quintal deles. Era uma igrejinha pequenininha de 50 membros. E eu fiquei ali por 3 anos, tendo grandes experiências com Glória Deus. a Deus. Quando eu colei neles de novo, eles começaram a me discipular de novo. E aí foi onde eu fui batizada com o Espírito Santo, batizada nas águas, naquela igrejinha. Depois eu fui para a Assembleia de Deus de novo, né? Certo. Uhum. E assim, conta uma das experiências assim que mais marcou ali no início do seu ministério. Como que você se descobriu pregadora, por exemplo, que você prega, né? Uma pregadora, uma exímia pregadora, eu já ouvi, né, pregar. Sei que você tem esse chamado. Como você descobriu isso, pastor, ali, né? Na sua caminhada ali? Quantos anos já você já tinha? Com 20 anos, eu entrava, como eu ainda estava muito embriagada dos pactos e rituais, porque a libertação ela é posicional e progressiva, né? Então eu me posicionei em Cristo, recebi o perdão, mas a purificação foi um processo. Então às vezes eu entrava na igreja e eu ouvia o pregador e eu só ouvia a boca dele mexendo, não conseguia compreender a profundidade das verdades que estavam sendo expostas para mim. E aí eu comecei a orar. E eu dobrava o meu joelho e falava, Jesus, me faz entender o que eles estão falando, porque eu não estou entendendo. E aí eu me lembro que tinha um professor chamado Manuel Filinto,
que ele era apaixonado por Bíblia. Glória a Deus. Eu nunca vou esquecer que ele falava que a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. Esse era o versículo da vida dele. Jeremias, né? Que tá, né? É O, isso? o martelo que esmiuça a penha. Isso. E aí Meu eu falava Deus. assim, o que é o martelo que esmiuça a penha? E essas metáforas mexiam muito comigo, porque eu gosto muito de símbolo. Sim. Até hoje eu sou apaixonada por Aham. símbolos, né? Decodificar símbolos é a minha paixão. Então eu ficava fascinada com essas metáforas. E aí o Manuel Filinto me convidou para fazer teologia. Eu lembro que ele me trouxe uma apostila e eu ingressei. Certo. E aí, esse mesmo casal que me fez o apelo para receber Jesus e me discipulou e me levava na infância, eles tinham o dom do Espírito Santo de ter revelações. Então, o meu primeiro contato foi com as revelações, porque aí o vozinho, que eu chamava ele de vozinho, que ele era meu vô postiço, né? Aham. E aí eu lembro que a gente dobrava o joelho e ele era cheio do Espírito Santo, ele orava 3 vezes por dia. Meu Deus. E eu fazia questão de ir nesses horários, que eu sabia que ele estava de joelho dobrado. E quando ele levantava, eu sabia que ele tinha visões. E tudo se cumpria, era fantástico. Meu Deus. E aí um dia eu tô de joelho dobrados com ele, e eu com 20 aninhos, uma menina. E aí eu lembro que ele levantou e falou: Elisa, eu tive uma visão de você com um manto de Bíblias. Tem Bíblia grande, pequena, média, tem Bíblia colorida, branca, preta, vermelha, e você passa por uma alameda e você vai distribuindo essas Bíblias para homem, mulher, casal, velho, criança, jovem, e você termina a sua caminhada com um manto limpo. E aí ele falou: a partir de hoje, Deus entrega uma espada nas suas mãos. Use com zelo. Aí, a partir dali, a minha mente, pastor Leandro, começou a abrir. Eu comecei a compreender as metáforas. O martelo que esmiuça a penha, a água viva, o pão da vida. Começou a fazer sentido Glória a para mim, Deus. porque as coisas não faziam sentido, porque Aham. minha cabeça era muito embriagada. Por causa de que eu mergulhei quando eu entrei nos rituais. Então, Sim. eu fiquei muito embriagada e a minha mente ficou comprometida. Mas a partir daquela revelação, abriu a luz do Meu Espírito. Deus. E eu comecei Glória a a Deus. compreender. Aí eu me apaixonei terrivelmente pela palavra, né? Amém. Eu torrava a paciência do meu pastor. Eu entrava na casa dele. Hoje eu vejo que eu era inconveniente, mas era meu zelo sem entendimento. Aham. Eu entrava na casa dele 8 da manhã e saía 5 da tarde, Meu Deus, perguntando. Parecia uma criança. Nossa. E ele me dava, e ele era um teólogo, então e ele Aham. amava, né? Que ele ficava me dando aula. Aí a gente almoçava, continuava. Foi Meu tão Deus, forte gente. que um dia eu cheguei na casa dele cedinho e eu, pastor Edilson, o que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo outro? O que isso significa? E ele foi, o que ele podia me dar, ele me deu. Aham. Aí teve uma hora, pastor Leandro, que a gente estava e era uma favela. De repente eu olho para a janela, passa um homem armado. A janela estava aberta. Eu acho que eu estava lavando louça do almoço para eles, que era um casal Sim. que dirigia a igreja que eu estava. Aham. Aí quando eu vejo um homem passar armado, aí eu falei: será que eu tive uma visão? Aí passou outro homem armado, subiram as escadas. Aí eu fechei a janela, falei pro pastor: pastor, eu vi 2 homens armados no quintal. Aí ele foi, fechou a porta, colocou eu e a mulher dele no quarto, e daqui a pouco foi só o tiroteio. Meu Deus. Uma turma de bandidos subiu e matou um rapaz que morava em cima da casa do meu pastor. Deus. E ali foi aquele tiroteio. Eu me lembro que a gente ficou escondido atrás do guarda-roupa e ele orando, e ele cobriu a gente assim, começou a orar o Salmo 91. E aí, quando terminou tudo aquilo, a gente descobriu que havia acontecido um assassinato. E eu me lembro que foi essas buscas. Eu lá, inquirindo ele da Bíblia Sagrada, participei até dessa situação. E Meu Deus nos deu um Deus. grande livramento. Livramento. Porque meu o Deus. menino morreu em cima da laje, e era muito fininha a laje que Aham. separava um lugar do outro, e a gente Sim. estava embaixo do corpo. Meu Deus. E foi metralhadora, e Jesus nos deu um grande livramento. E eu me lembro que foi aquele desespero todo, mas passou esse desespero, a gente continuou as aulas. Meu Então, Deus. eu lembro até desse episódio, sabe? Porque eu Aham, ficava é ali, marcante, né? ficava colada na casa do meu pastor, porque eu queria aprender tudo que podiam me ensinar sobre Bíblia. Meu Deus. E até hoje a minha fome não passou, você acredita? Não passa, não passa. É o oceano Eu tenho um sem fim. apetite
por Bíblia, Glória a Deus, pastor. que é fora do comum. Glória a Eu durmo Deus. ouvindo curso, eu acordo ouvindo curso. Glória a Deus. Tenho um apetite imenso, eu nunca passo essa fome. Eu sou assim também, por isso que eu tô assim, sabe, muito emocionado de ouvir, porque, pastora, a gente tem tanto acesso a informações hoje, Sim, e naquela época você vê como que era, você ia até a casa da pessoa, e hoje em dia a gente é. não tem esse tempo de mesa, né? Eu lembro que Sim. quando eu comecei a ter esse contato também, que eu fazia essa mesma oração, que eu não tava entendendo, eu colei nesse meu professor, que hoje até é meu amigo, né? A gente se tornou amigo. E eu ficava chato, mas naquela época eu tinha WhatsApp, então eu mandava 1000 perguntas pra ele por dia, ele respondia Com todas com paciência. paciência, com Bíblia, mais ou menos assim. Ele sempre tinha também isso. Se eu tô numa sala de aula e tiver um ali que eu consegui investir, que ele vingou, ele vai ajudar outros também. Sim, Então não é todo mundo que quer, é né? verdade. Não é todo mundo que se lança desse jeito, né? Sim, E quando eu vejo assim uma pessoa que, igual você, que se lançou, nossa, eu fico muito feliz. Principalmente mulher, né? Que, não sei porquê, mas eu nunca tive isso. Hoje em dia tem um preconceito, né, em relação às mulheres, né? sim. E acho que você deve ter enfrentado muito isso aí, né, Muito. pastora? Muito. Nós Porque estamos jovem que você era, Sim, sim. e pregadora, e querendo ou não, teóloga, porque você teve uma boa base, Graças a Deus. né? Que antes não era aquele recorte de teólogo de internet. Não. Aqueles recortes que pega um vídeo aqui, pega aqui, vou pregar, juntou em tudo e vou ministrar. Não, era joelho no chão, oração, Joelho elogia. joelho elogia. Né? Olha, essa é nova, hein? Consagração, né? Jejum mesmo. Sim, era. E assim, eu fui também ensinado isso, embora eu sou da próxima geração, né, que é a sua, mas eu fui ensinado com pessoas assim, com homens sérios, sabe? Sim. Rígidos. Eu tive uma criação com meu pai que foi rígida também, mas meu pai não era cristão. Mas essa rigidez dele me ajudou para ser disciplinado Sim. na minha vida. Mas aí, juntando isso Te treinou, né? me treinou a ser essa pessoa que hoje busca, mas pro outro agora, né, pro lado de Deus, né? Porque antes a gente se dedicava nas coisas do mundo, né? Sim. Embora a gente ainda tá neste mundo, né? Uhum. Mas fala um pouco desse enfrentamento, dessas situações que você teve, assim, pastora. Como que foi, né? Hoje você é bem aceita no Sim. meio, mas você deve ter enfrentado Mais ou muito. menos. Em alguns lugares. Menos. Em alguns lugares. É. Poucos, vai. Tem muitos. Eu sei que tem porta aberta, né? Nós estamos falando de 30 anos atrás, onde nós tínhamos o advento da internet, nós não tínhamos uma informação consistente, havia um sexismo na igreja poderoso e reinante, que depois eu descobri que era uma coisa muito, muito frágil, porque no avivamento. Vou dar um exemplo, houve vários focos de avivamento, né? Mas, por exemplo, no avivamento da Rua Azusa não havia um sexismo tão reinante, né? Nós tínhamos a participação das mulheres de uma forma muito forte, né? Aliás, a mãe do Pentecoste, a Maria, que veio antes do William Seymour, do Parham, ela era uma mulher que inspirou uma multidão, né? Que já na sua época já deflagrou ali uma guerra, porque os homens não aceitavam que os sinais estavam sendo feitos através de uma mulher, né? Sim. E aí eu fiquei também nessa berlinda, porque eu tinha 20 anos, eu era considerado muito jovem. E porque o meu pastor percebia esse apetite por Deus, ele me dava muito crédito. Então, eu logo ascendi para uma posição de liderança no meio das mulheres mais velhas do que eu. Então, isso trouxe já um problema muito sério. E aí, eu me lembro que eu cheguei a ouvir de pastores assim: mulher não prega, mulher conta testemunho. Meu Deus. E aí, eu ouvindo essa frase, eu me indignei. Eu falei, o que ele quis dizer com mulher não prega? Então, eu compreendi também através do comportamento de algumas mulheres no púlpito
às vezes a falta de ética, a falta de preparo, a questão não bibliocêntrica, não cristocêntrica, eu percebi que havia muita gritaria, muita emoção, porque a mulher é muito emotiva. Exato, verdade. Então eu percebi que esses fatores juntos traziam uma série de preconceitos. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a evitar maneirismos, eu comecei a evitar a perda de foco na hora da ministração. Eu tenho uma preocupação muito grande de permanecer no mesmo assunto. Por isso, se eu estou falando sobre amor, eu vou fazer uma cadeia temática de amor. Então, eu não gosto de fazer uma salada. Eu falo 10% de alguma coisa a meu respeito, mas 90% ou 100% sobre Cristo. Glória a Deus. Então, eu comecei a tomar cuidados para que eu pudesse conseguir esse crédito. Esse crédito não foi conquistado sem esse esforço, sabe? Porque eu comecei a perceber o que as críticas, eu não me ofendia. Eu comecei a perceber por que as pessoas rejeitavam as mulheres. E o que eu comecei a notar? Hoje não mais, que graças a Deus nós temos recursos maravilhosos de informação. Mas as mulheres do meu tempo, elas eram muito apegadas às funções domésticas. E às vezes isso deixava ela aquém da teologia. Elas tinham profundas experiências que, quando abria a boca, isso trazia o resultado, porque a experiência traz autoridade. Exato. Mas, teologicamente, ficava frágil, porque elas não tinham o tempo que um homem tinha de estudar. Sim. Então, eu comecei a me esquivar desses buracos no meio do caminho, entendeu? Para poder conseguir esse crédito. Entendi. Então, eu acho que isso reforçou a minha autoridade espiritual. Sim. Então, muitas pessoas que tinham essa opinião contrária mudaram de opinião, porque perceberam que eu levei a sério aquilo. Então, porque muitas pessoas achavam que era fogo de palha no começo, né? Ah, tá se escondendo atrás da Bíblia. Porque eu aprontava 1001 também, não era flor que se cheirasse. Então, quando eu cheguei na igreja, foi já difícil conseguir o crédito. Então, eu tive que me esforçar dobradamente, né? Imagina. Para mim conseguir esse crédito. E aí eu percebi que eu deveria que eu deveria ser uma mulher bibliocêntrica. Sabe, eu acho que isso traria o crédito, porque o preconceito foi grande mesmo, até hoje é. Até hoje. A gente fala sobre unção pastoral feminina, é uma polêmica. Nossa, é verdade. É uma polêmica, né? Sim. Então eu decidi fazer como Pedro, né? As pessoas perguntam sobre unção pastoral, e quando Jesus me chamou para a função pastoral, eu nem imaginava estar nessa função. Eu lembro que quando eu fui ordenada, era uma celebração na igreja, e eu fui até com uma roupa muito simples, que eu falei, eu vou sentar no fundo da igreja, quando eu terminar eu saio rápido, porque hoje eu tenho uma atividade depois do culto. Não imaginava, daqui a pouco o meu pastor chamou lá na frente, Meu Deus, eu com aquela roupa simples, e era uma celebração. Ele falou, Elisa, vou apresentar você para a igreja como pastor. Eu levei um choque. Aí eu fui no ouvido dele, estava lotada a igreja. Aí eu chamei ele no canto, peguei pelo colarinho e falei, pastor, eu não sou pastora. Ele falou, mas agora você vai ser. Jesus. Ele dobra o joelho aí. Aí eu lembro que era um chifre de azeite, ele jogou na minha cabeça. Na hora que ele derramou aquela unção na minha cabeça, eu senti, pastor Leandro, uma mudança no meu interior, muito grande. É como se eu tivesse subido um nível. Sim. Deus mudou o meu interior. E aí, o que eu ia fazer diante daquilo? Eu me lembrei de Pedro, né? Quando o Senhor trouxe o lençol e falou, mata e come. Eu ia falar, não, a minha religião não permite, Senhor. Não posso ser ordenada pastora porque teologicamente não é aceito. Eu ia fazer isso? Não. Ele falou, mata e come, não considera tu impuro que eu santifiquei. Sim. Então foi com a mente nessa revelação que eu falei, então eu recebo, Senhor, o que o Senhor quiser que eu faça, eu faço. E até então eu funciono também em ação pastoral. Glória a Deus. Então, é uma questão de obediência, né? E você é dirigente de igreja mesmo? Ou já dirigi várias igrejas. Hoje não mais. Hoje eu faço parte de um corpo de obreiros. Certo. De uma igreja local. Local que você fica ali como auxiliar auxiliando também, disponível para pregar, para visitar, fazer tudo aquilo que... Mas já dirigi 9 igrejas.
Então tem essa experiência de... Nossa, só 9. Quanto 9. tempo que você foi ordenada já, pastora? Foi em dia 12/12 de 2012. Deus, né? Você acredita? Profético aí. 12. É, Glória a Deus. 2012. Meu Antes eu tinha Deus. sido auxiliar de escala, fui cooperadora, fui diaconisa. Na Assembleia de Deus eu recebi uma autorização missionária e aí depois veio essa ordenação pastoral. Mas hoje eu estou no ministério. Olha só, não, é Pode ir? muito, é É muita muito, coisa, muita informação. muita informação. Resumir tudo isso, 30 anos e, né, 1 hora e pouco não dá, mas tudo bem, vamos lá. Hoje eu estou no ministério há algum tempo que eles não ordenam pastora. Por quê? Certo. Porque eles consideram que para você ser pastor, você precisa ter um rebanho. Como hoje eu não dirijo um Entendi. rebanho, Aham. então para eles não me assumem como pastor. Então eu sou Certo. chamada lá de missionária. Mas como Uhum. desde 2012 eu fui Senhor, ordenada é. e uma multidão me chama de pastor, eu não vou corrigir todo mundo toda hora. É, e não tem como tirar aquilo que Deus, né, colocou, não tem como. Ex-pastor, agora não, agora você era ex, agora era brincadeira, agora Então verdade. eu obedeço o meu pastor, porque eu o amo profundamente, Sim, sou missionária lá e sou pastora na boca de quem considera que eu seja. amém, glória a Deus, mas eu vejo assim, né, eu reconheço, tá? Aqui a gente é da turma que defende o ministério Amém. pastoral, né, feminino, Amém. e você também dirige um trabalho, né, com mulheres, é isso? Se eu não me Eu engano, eu tenho um tava pesquisando o projeto. Eu tenho um projeto chamado Escola de Cura, Glória que é a um Deus. treinamento sobre vida espiritual. Certo. E é aqui mesmo, no ABC? Sim, é itinerante, né? Eu faço em congregações e igrejas. O pessoal te chama para você aplicar esse curso. Isso. E agora eu vou lançar um site, né? Já está pronto. Nós estamos nos últimos arremates, porque eu vou fazer virtualmente também. Glória a Deus. É. Mas quer anunciar? Já pode anunciar ali essa câmera aqui, ó, o pessoal Vai ser o acompanhar. www.escoladecuratrinidade.com.br. Glória a Deus. Daqui uns dias já está no ar. Nós estamos fazendo os últimos retoques, né? E aí Mas vai tá ser tanto maravilhoso. online como presencialmente, podem Sim, te chamar. vai ser online e presencial. E esse presencial, quanto tempo que dura o curso? Por enquanto, estamos em 12 aulas. 12 aulas. Mas eu quero aperfeiçoar isso, para a gente Aí- ter uma grade maior. Aí marca um dia, aí vai, por exemplo, vai toda quarta. Aí toda quarta até dá 12. Tem alguns formatos. A gente faz uma vez por semana, por 3 meses, ou a gente faz final de semana, sexta, sábado e domingo, né? E condensa isso tudo. Fica um pouco pesado. É, Eu gosto de uma vez por semana. certo. Eu já Porque tentei senão todos os o pessoal não formatos. absorve muito, né? Também tem essa questão, né? É cansativo também, né? Quanto- Uma vez por semana é E perfeito. quantas horas, assim, mais ou menos, por aula, no caso, por dia? Quando eu faço uma vez por semana, eu faço 50 minutos, como é que fala? Paro 15 e dou mais 50. Certo. São praticamente 2 aulas, né? Que benção. Então, muitas vidas ali, pelo que eu vi ali no Instagram, já foram abençoadas, né, através desse projeto, Muitos né? testemunhos. Muitos testemunhos, né? Aliás, você que participou da escola de cura, mande seu testemunho que eu quero incluir no site. Isso. Glória a Deus, amém, é isso. Mas, pastor, voltando também aqui na trajetória da sua vida, ministerialmente e tal, qual que foi o momento, assim, mais difícil do seu ministério? Porque a gente contou muitos momentos bons, né? É. Assim, mas assim, tem momentos que o desafio ele aumenta, né? E Deus, eu costumo dizer que ele é pedagógico, né? Ele é como se fosse um pedagogo mesmo. E quando a gente está numa prova, trazendo para uma sala de aula normal aí, né? Você vê aí os alunos, o professor, antes, nas aulas, ele deixa perguntar. Mas quando chega na hora da prova, eu fazia isso, eu ia no professor e eu tentava com o meu jeitinho, professora, me ajuda. Agora é você. Todas as aulas, Sozinho. ser sozinho. E tem horas que a gente passa por isso, né? No ministério. Então, eu queria que você falasse, teve algum momento, desafio ali que você falou, esse tempo, esse que eu tô vivendo aqui, em que o professor, o nosso Deus, ele tá permitindo essa prova,
Mas é para me aprovar, mas ele tá em silêncio. É um momento que eu achei que foi difícil no meu ministério, né? Foi um desafio grande para compartilhar com o pessoal aí. Sim, sim. Eu acho que é muito pontual isso. Foi o ano de 2020. Porque em 2020 eu não fazia ideia do que estava por vir sobre a minha vida. Eu tinha vários sonhos que me mostravam em tsunami, tempestade, alagamento. Eu tinha recorrente essas visões. E eu ficava pensando o que isso significa. Mas em todas essas visões, eu fiquei uns 5 anos sonhando isso. Meu Deus. Aí eu fiquei pensando o que isso significa. Eu sei que muitas águas significa uma turbulência na vida da pessoa, né? Mas eu não conseguia decodificar profundamente. Mas aquilo me incomodava, porque eu sempre sonhava, mas em todos os sonhos que eu tive, eu sobrevivia. Ou eu estava numa cápsula invisível, ou alguém me socorria, ou existia uma provisão surpreendente. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer, mas que eu sobreviveria. E aí, quando foi em 2020, 25 de fevereiro de 2020, eu fui diagnosticada com insuficiência renal crônica e colocada na hemodiálise. E a hemodiálise é um processo que muda a tua vida completamente. Muda a dieta, muda a liberdade, muda a temperatura corporal, muda tudo, Pastor Leandro. Tudo. Sua vida se torna outra. Você tem que reaprender a viver. E aí veio a hemodiálise, né? Os rins pararam totalmente e eu tinha que agora limpar o meu sangue e eliminar os líquidos através de uma máquina. Então, eu ia depender de uma máquina para viver. Aí as obras missionárias que eu tinha me preparado para executar, eu tinha acabado de tirar o meu passaporte, eu tinha acabado de tirar minha habilitação e até o bilhete único. Eu falei, porque se eu não for de ônibus, eu vou de carro, se eu não for de carro, eu vou de avião. Eu tirei todas as possibilidades viáveis de movimento. Todos os documentos que precisava. Quando eu terminei de tirar, veio o diagnóstico: insuficiência renal crônica, prescrição de hemodiálise 3 vezes por semana, 3 horas e meia na máquina, fila de transplante. Já foi devastador. Meu Deus. No auge do coronavírus, que daí veio o lockdown, o toque de recolher, a pandemia, aquela loucura. Então eu achava assim, eu tô sendo provada. De repente eu vi que o mundo estava sendo provado. Eu abri o Facebook, fulano morreu, Beltrano morreu, Cicrano morreu. Meu Deus. Foi deprimente. Aí contraí o coronavírus. Falei, não, vou morrer, porque se eles não sabem o que fazer com quem tem rim, imagina com quem não tem. Foi terrível, fui parar no hospital de novo, pela 3ª vez naquele ano eu estava sendo hospitalizada para lutar contra o vírus e bactéria no rim, tinha uma infecção, enfim, fiquei pele e osso com fio de vida. Quando eu consigo me recuperar, a minha filha começa com dores na perna, dores na perna, dores na perna, vai hospitalizada, porque acharam que era coronavírus também, e aí vai, faz um mielograma, porque começou a dar uma anemia perniciosa, vamos fazer mielograma. Deu leucemia mieloide aguda. Prescrição de transplante de medula óssea, radioterapia, quimioterapia. Tudo isso em 2020. Meu Deus. Aí eu não conseguia mais pagar o aluguel da minha casa, eu tive que morar de favor com amigos, eu não conseguia me alimentar sozinha, teve uma fase que eu ficava tendo que ir para o hospital de cadeira de rodas, minha filha tendo que, sem saber que ela também estava morrendo, ela tinha que me levar de cadeira de roda para os lugares, e aí minha vida, eu quase enlouqueci. Porque era muita. 2020 foi o tsunami que eu via nos 5 anos atrás. Falei, esse é o tsunami, eu vou morrer. Então, ali, para mim, um silêncio. Eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Eu, que nunca tinha perdido a comunhão, aliás, eu não perdi, né? Eu penso que é exatamente como você disse, o professor me deixou para fazer a prova. Então, eu que sempre ouvia a voz de Deus, o dom, a unção, o poder, o manto, o reteté de Jeová, não tinha mais nada. Só tinha dor, desespero, e no final de 2021 a minha filha falece.
Me deixa sozinha. Eu lembro até hoje que quando ela falaram que ela podia morrer para ela mesmo, ela falou: mãe, pode ficar tranquila que eu não vou fazer isso com você. Ela tentou me garantir que não ia acontecer. Só que no final de 2020 aconteceu. Foi um pesadelo, o pior pesadelo da minha vida. E eu falei: não acredito que eu tô perdendo a minha primogênita. Então foi assim, uma sucessão de notícias e de situações que eu achei que eu não ia suportar. Ali eu falei: não vou mais pregar. Eu acho que eu vou morrer, eu acho que não tem mais o que fazer. Para onde eu vou? Não tem remédio. Para os médicos, o meu caso é irreversível. Eles olham para mim até hoje, pastor Leandro, e eles falam que a minha vida é curta, que eu tenho uma sobrevida, que eles vão fazer de tudo para mim ter um pouco mais de dignidade. Então, assim, pela medicina, o meu quadro é muito terrível. Só que somado a toda essa situação, foi muito difícil. Acho que foi a parte mais difícil da minha vida, porque foi a primeira vez na minha vida que eu me senti como Jesus falou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Eu nunca imaginei que era possível ter esse sentimento de abandono, mas eu fiquei, depois de sepultar minha filha, eu fiquei 15 dias assim. Esse fenômeno horrível e escabroso de como se eu tivesse sido abandonada por Deus, até que ele se manifestou novamente e eu soube que eu não estava abandonada. Aí virou o quadro, né? Sim. Mas eu acho que foi 2020, foi o ano mais difícil da minha vida. Meu Deus, pastor. Eu achei que eu não ia sair daquele ano viva. Imagina. Estou aqui, já é 2026, olha Glória aí. a Deus, verdade. Como Deus tem poder de renovar todas as coisas. Ele tem poder de renovar a nossa carne. Eu acho lindo um texto que está no livro de Jó, que diz assim, que a alma pode estar descendo a cova e se acontecer uma intercessão divina, Deus levanta aquele homem da cova e renova a sua carne como na sua juventude. Eu sinto isso. Esse ano eu completei 50 anos e eu fiz uma festa de arromba. Glória a Deus. Porque eu não acredito, pastor Leandro, que eu estou com 50 anos. Que isso tudo aconteceu quando eu tinha 45. Meu Deus. Eu cheguei a 50. Olha isso. Como? Eu não sei. De que maneira? É o poder de Deus. Glória a Deus. Verdade. É o poder que cura o luto, é o poder que renova as células, é o poder que dá alegria no espírito. Porque eu posso dizer para você que eu não sou uma pessoa triste. Eu fiquei triste, mas eu não sou triste. Amém. Glória a Deus. E isso para mim já é um milagre. Então, eu fiz a minha festa de 50 anos, eu queria que me beliscasse, porque eu não conseguia acreditar. Eu olho as fotos até hoje, eu falei: gente, eu fiz 50 anos. Glória a Deus, verdade. Não era para mim estar vivo. Glória, meu Deus do céu. É poder. Glória É a o Deus. poder da palavra. E eu tenho certeza que o que redime o meu espírito e renova o meu corpo, renova as minhas células, é a palavra de Deus. Glória a Porque Deus. eu como mais da palavra do que arroz e feijão. Porque às vezes eu não tenho nem apetite por causa das condições físicas, mas a palavra eu não abro mão. Eu como da palavra mais do que eu como arroz e feijão. E eu atribuo a isso o fato de eu estar viva. Nem só de pão verá o homem, né? Nem só de pão. Mas de tudo a falar. Ainda digo mais, no meu evangelho, Carta de Elisa aos Santandreenses, capítulo 1, verso Olha 7. Olha aí. Nem só de prova viverá o homem, Glória a mas de Deus. toda alegria que vem da parte de Deus. Verdade, amém. A nossa alegria, ela vem do Senhor, né, missionário? É. Quando Davi estava vindo lá de Ziclag, né? Onde tinham pegado, raptado, né? Toda a família, todas as pessoas, queimado, né? Cidade, ele perdeu ali as forças, né? Mas ele Verdade. falou, né? Eu não tenho mais, mas o Senhor que criou os céus e a terra, ele pode. Né? Eu vou na força do Senhor. Até os homens dele
desejavam apedrejá-lo. Exato. E é interessante que ele não olhou para os inimigos, ele não olhou para si, e ele não olhou para os próprios companheiros dele, ele olhou para Deus. Glória a Deus. Se o Senhor me der uma chance, eu faço essa guerra acontecer. É incrível isso, Glória né? a Deus, verdade. Eu creio que esse é o segredo da vitória. É isso. Você não olha para um rim que parou, porque se eu for olhar para o meu corpo, eu não estava nem aqui nesse podcast. É Eu ia verdade. estar numa cama, deitada, tentando me recuperar. Verdade. Você não olha para a palavra do médico, você não olha para o que o diabo está falando. Você se agarra na palavra. O que o Senhor disser. Aí ele olha para mim, eu lembro a noite que eu estava com coronavírus, entre a vida e a morte. Eu falei, acho que dessa noite eu não passo. Aí dobrei o meu joelho, falei, Jesus, eu preciso que o Senhor fale comigo na palavra. Eu entrego a ti o meu espírito, porque talvez eu não amanheça viva, porque o corona tinha tomado meu pulmão. Meu Deus. E aí quando eu abro a palavra, sai em Isaías 37. A cura milagrosa de Ezequias. Meu Deus fala para o profeta, vai e volta para ele, volta lá e fala com ele de novo. Meu Deus. Virou o rosto para a parede, né? Orou. Olha, quando eu abri aquela palavra, Meu Deus. eu falei, Jesus vai me curar do coronavírus. Glória. No dia seguinte, o vírus perdeu a força e eu fui voltando. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Isaías 37. Eu nunca vou 37. esquecer dessa madrugada. Glória a Deus. Que Por bênção. isso que eu falo, a palavra restaura nossa vida profundamente. Isso prova, né, pastora, que Deus ele não se esquece, né, da gente. Não. A gente em algum momento se sente, como se disse, abandonado, mas Deus ele não se esquece, porque Deus não se esqueceu do que Ezequias fez, né? Sim. Ezequias ele derrubou os altares, os postes ídolos, destruiu a serpente de bronze, né, que foi levantada por Moisés no deserto, que ficou 800 anos sendo adorada pelo povo, e ele destrói. As portas da casa do Senhor estavam fechadas, ele abre. Ele traz o livro da lei, ele traz o sacerdócio de volta, os levitas. Então, assim, ele faz uma reforma, né? E depois da vitória que ele teve sobre Senaqueribe, às vezes a gente tem uma vitória e aí a gente acha, agora vai ser só vitória. Né? Agora vai ser só alegria. E a vida do crente, ela é altos e baixos. É vitória, tem as provas, né? E tem vitória também. Então aí, acho que nesse momento ele pensou, agora é só vitória, venci Senaqueribe, tá tudo certo. Deus mandou um anjo, derrotou 185 mil soldados, né? E aí você tá vendo tudo aquilo, imagina, aí daqui a pouco você vai morrer. você vai morrer. Eu acredito que aquela noite eu estava sentenciada, mas ele falou que acrescentava os meus dias, né? E já vai isso para 6 anos, né? 6 anos de... 6 anos se passaram eu já. creio que muito mais, né? Amém. Pastora, Eu quero ficar de cabelo esse Deus- branco, Jesus. esse Deus que nem diz o nosso pastor que ele não é gente, não. Ele não é gente. Esse Deus- Jesus, quando fica muito quietinho, é porque ele tá aprontando. É, Então, se ele estiver muito quieto na tua prova, é que ele tá Verdade. aprontando uma coisa boa. verdade. Glória. Então isso serve para isso que estão acompanhando aqui, né, pastora? Que tá aí, ansioso, e eu não julgo você, né? Eu não critico você que tá acompanhando aqui esse podcast, essa conversa, esse bate-papo tão bom aqui, maravilhoso. Eu não julgo você, mas confie em Deus. E às vezes muitas pessoas, né, pastora, ela tem assim, você fala isso porque você não tá na minha pele. Mas imagina, né, a gente citou aqui Jó, né? Sim. Que até hoje Deus não deu explicação para Jó. Pelo menos, né, na sua palavra ali a gente sabe, só na eternidade a gente vai saber. Mas até hoje a gente não achou, não encontrou explicação. Então, às vezes você que está acompanhando, e muitas vezes nós, pode ser pastor, teólogo, eu já trouxe aqui pessoas que já falaram assim, mesmo sendo pastor, mesmo sendo teólogo, eu já tive vontade de parar e desistir. E isso é humano. Humano. Sabe? Então acho que as pessoas estão hoje tão insensíveis que tá vendo a pessoa passar por uma prova, faz como os amigos de Jó fizeram. Sim. Você tá em pecado. Confessa o teu pecado. Aham. Né? E assim, o que Jó fez por eles, e é o que a gente precisa aprender a fazer por esses que nos julgam, é orar por eles. Orar.
em silêncio, continua orando, porque enquanto a gente ora, Deus ele trabalha nas nossas vidas. Porque se eu estou sendo provado, ainda estou sendo julgado por isso, eu continuo orando, não é? Sim. Que Deus está trabalhando na minha vida primeiro. Se não fizer nada na vida daqueles que eu estou orando, mas na minha está acontecendo. Porque eu quero. O cativeiro dele foi mudado nesse momento, né? Capítulo 42, quando ele Quando está ele orando orava pelos seus amigos. pelos Eu seus acho amigos. interessantíssimo isso. Quando Amém. ele se prostrou e foi fazer. E é interessante que Deus fala para os meninos, né? Para o Eliú, para o Bildade, para o Zofar. Fala assim: olha, vai lá e fala com Jó, porque a ele eu ouvirei. Isso é fantástico. Deus ouve um homem decrépito, podre de ferida, miserável, sem Meu um centavo no Deus. bolso. Deus olha e fala: é você que eu vou ouvir. Não é Meu fantástico Deus, isso, é pastor? maravilhoso, maravilhoso. Até hoje eu fico, Eu fico amo a história de maravilhada Jó, com eu isso. amo a história de Jó. Porque Deus podia falar: não, eu vou ouvir um homem saudável, bonito, endinheirado, né, iminente. Que tá, né, com sucesso, que tá no topo. Não vou ouvir um leproso. Meu É Deus. ele que eu vou ouvir. Vocês nem adianta falar nada. Não é Que interessantíssimo estava no isso? monturo, né? Que estava no lixo ali. Estava com o seu corpo que ninguém conseguia chegar perto dele. A própria mulher dele, né? Que ela diz ali, mas é uma expressão hebraica, a gente sabe que é uma força de expressão, né? Amaldiçoa ou abençoa. Porque na João Ferreira de Almeida tá amaldiçoa, mas na verdade, na força de expressão é abençoa, Deus morre. É mais ou menos assim, faz seu último agradecimento, porque eu não tô suportando conviver com você. Porque o que acontece? Quando tem pessoas que não entendem aquilo que a gente está passando, e todo mundo, ninguém é obrigado a entender mesmo, Verdade. né? Mas elas dão uma olhadinha e falam assim: eu não tô aguentando viver perto de você nessa situação. Sim. Aí foi o que ela falou, né? Amaldiçoa a seu Deus mal, ou seja, faz sua última prece, sua última adoração E vaza. e vaza, né? E muitas pessoas às vezes vê alguém passando por uma prova e faz igual a mulher de Jó. Não é recomendado, né, fazer isso. Eu entendo ela também, porque ela perdeu 10 filhos. Imagina a depressão. Imagina, ela estava na pior. 10 caixões. Pensou se entrar no Curuçá Meu e Deus. cada sala daquela ter um caixão de um filho seu? E não foi um ano, outro daqui 2 anos, daqui 5 anos. De uma vez só. De uma vez só. Desfilhada. E assim, e nada consola no sentido de bens, por exemplo. Você pode ser rico, mas aí nem riqueza mais eles tinham. Nem isso. Nada mais. Nada mais. E somente o Espírito Santo para consolar. E você vê que os momentos que ela fala, né, pastora? A gente vai falando aqui, vai entregando umas coisas que a gente prega também. Os momentos que ela fala, e depois você não vê mais a mulher de Jó falando. É esses momentos. Que aí, por isso que eu falo, eu respeito. Uhum. Porque é uma mãe. É uma esposa que tá vendo seu marido definhando. É uma mãe que perdeu 10 filhos. É uma mulher que era rica. Que era uma espécie daquela época do Oriente. Era como se fosse uma rainha, uma duquesa. Uma madame que está lá junto com seu marido no lixo, né? E aí muitos, eu já ouvi falar também, por que Deus não permitiu que ela morresse também, já que ela falou isso aí, né? É que ela, e aí eu já não concordo com isso, eu prefiro enxergar desse outro ponto de vista que eu tô falando. E aí ela tá nessa situação vendo seu marido, mas ela permanece com ele. Por quê? Por que Deus não permitiu que ela morresse? Ou que ela fosse acometida também de uma doença? Por quê? Por quê? Pergunta ótima. Né? Primeiro que Deus preza pela família, né? O relacionamento deles ali ia ser restaurado. Os filhos, os próximos que vieram no capítulo 42 que você disse, vieram dela. Ela não teve o dobro de filhos, porque filhos são herança do Senhor. Tinha 10 aqui, 10 no céu, né? E 10 lá. Isso. Porque filho não deixa de ser filho. Ou seja, ela não perdeu aqueles são herança do Senhor, sim, não deixa de ser filho. Continuou sendo filho. Então, entende? Deus é maravilhoso, não é? E assim, que saúde essa mulher tinha para ter 10 filhos de novo, né? Meu Deus. Que saúde é essa?
E antigamente, Sobrenatural. antigamente, né, o pessoal tinha muitos filhos, né? Hoje em dia o pessoal não quer, né, ter só um cachorrinho, não sei o que e tal, pai de pet e mãe de Pai de pet. pet. É, eu tenho uma cachorrinha lá também, mas hoje eu tenho, né, os meus filhos, eu glorifico a Deus, mas Deus, ele é, assim, abençoador, ele cuida, Ele cuida. ele cuida. E de Jó, né, eu gosto muito, né, a gente entrou aqui no assunto de Jó e É profundo, é né? profundo, é profundo. E Porque o poço é fundo, a nossa caneca é pequena. é pequena. Eu fico essas horas assim, ó. Toda vez que uma pessoa fica assim, você fica buscando trazer, né, à baila uma coisa que é tão profundo que você não tá conseguindo. Então a gente fica nesse tal, tentando. Mas assim, o que eu vejo na vida de Jó, além de Deus não dar explicação, é que as pessoas elas têm um misticismo. Eu já ouvi falar que quando você ler o livro de Jó, quando você lê o livro, toma cuidado. Não lê o livro de Jó, não, hein? Porque senão você vai passar numa prova. Ai, Nossa, Elisa, eu já ouvi isso. E assim, vira e mexe, eu tô no livro de Jó, é como evitar cantar, que o vaso quebrou, me quebra a minha vida. Isso. Não cante Não canta isso, porque Deus vai porque te senão Deus vai quebrar. te quebrar. Exatamente, já ouvi isso aí também. E aí eu ficava assim, será que eu leio ou não leio o livro de Jó? Porque se eu ler, eu vou passar por uma prova. Vai vir prova por aí. E tem lições profundas ali, né? Um outro versículo que Deus fala ali, é que ele fala assim, ó, Deus faz a ferida, Deus faz a chaga, né? Deus faz a ferida e ele mesmo cura. Sim. Então, assim, pastora, tudo aquilo que Deus permite acontecer nas nossas vidas, né? E feridas que às vezes a gente já chegou até a questionar. Tudo permissão de Deus para nos curar e para que a gente possa testemunhar na vida de outras pessoas verdade. que vai edificar. Tudo aquilo que está sendo falado aqui, eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque tem pessoas passando por situações nesse momento assim muito difíceis, né? Pessoas que tiveram perdas, pessoas que passaram por situações, estão passando dificuldade financeira, enfim, a gente tem hoje dentro da igreja, né? Tem gente que usa essa expressão, a igreja é um hospital. Mas se a igreja for um hospital, só tem doente. Só fica doente. Então, quer dizer, Não, tem os curados. e tem os curados. Então, assim, eu costumo dizer que a igreja recebe muita gente doente. É verdade. E Deus, ele tá ali para curar, para restaurar, né, para edificar, para fazer nova todas as coisas, né? E eu queria falar também, pastora, qual que é o que você tem na sensibilidade que você tem com o Espírito Santo, né? Você tem percebido que Deus tem falado com a igreja nos tempos atuais, pastor? Você tem percebido É uma hoje? palavra que eu acho que encaixa até nesse tema de Jó. É tridimensional, né? Porque Deus fez com Jó, Deus está fazendo na minha vida e Deus vai estar fazendo na igreja. O que eu sinto, inclusive essa semana eu tive um sonho profético lindo, eu estou embevecida com esse sonho, Meu Deus. que eu creio que corrobora com o que eu vou falar agora. Porque Jó, a gente não sabe o motivo pelo que ele passou, como você disse, nunca foi... Deus não deve explicações e não as deu. Porém, nós percebemos que houve uma mudança na vida de Jó, porque antes do capítulo 42, eu creio que a restauração dele não começou quando o cativeiro dele virou, mas quando Deus se revela e ele fala: eu me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, ele tomou consciência de sua justiça própria. Ou seja, tudo coopera para o bem dos que temem a Deus. Então aquela provação cooperou para que ele fosse o quê? Purificado. Porque se ele não houvesse sido purificado, ele não teria declarado que ele se arrependia no pó e da cinza, ele não teria dito eu me odeio, num bom sentido, ou seja, Sim. eu rejeito esse velho homem, porque ele estava cheio de justiça própria. Quando ele fala, eu não coloco os olhos na virgem, eu nunca deixei de ajudar, ou seja, eu era uma pessoa boa. Justificando, né, o porquê que ele estava passando daquilo. Né? Eu sou uma pessoa boa. Então ele estava cheio de justiça própria e de repente ele se arrepende. Então aquele processo purificou ele dessa justiça própria. Um dos pontos positivos do processo foi esse. Sim. E na minha vida também, eu sinto nesses 6 anos que eu tenho sido provada na hemodiálise uma purificação de muitas coisas que eu não sabia que eu estava comprometida.
Então eu percebo que eu sou uma outra versão, uma outra Elisa. Meu Eu Deus. fui uma Elisa até 2020, eu sou outra Elisa hoje, uma Elisa Glória que a é mais Deus. parecida com Cristo. Amém. Porque eu me aproximei. Essa aprovação, ela não me tirou da graça, ela me fez mergulhar mais na graça, na misericórdia Meu de Deus. E isso trouxe mais do caráter de Cristo para que eu possa desfrutar Cristo de uma maneira mais plena. Glória a Deus. E essa pergunta que você fez sobre a ação de Deus nesses últimos tempos na igreja. Foi o sonho que eu tive. Eu sonhei, pastor Leandro, que eu chegava numa igreja e a administração da igreja era tão avivada pelo Espírito Santo que quem tomava conta das finanças chorava quando Meu recebia os Deus. dízimos e ofertas, procurando a direção ideal do Meu Espírito Deus. Santo para aplicação daqueles recursos. Meu E Deus. quando eu entrava no gabinete e eu via aquela equipe trabalhando, chorando, eu falei, aí eu ficava, meu Deus, eles estão chorando por causa dos recursos financeiros da igreja. E aí eu ia para o culto, eu via a administração e eu ia para o culto dessa igreja. Quando eu chegava no culto, eu vi uma mulher muito legalista de usos e costumes, que, enfim, que acha que a santidade é no exterior. Ela olhava para mim e falava assim, deixa eu ver o seu batom. Entendedores entenderão. E eu passava o meu batom para ela e ela passava um pouquinho nos lábios, como se ela estivesse sendo livre de uma religiosidade. Meu Deus. Que não é o que ela faz que fazia Jesus a amá-la, mas quem ela é. Então eu sentia Deus. através da... Não é que o batom é santo, não, nada. Mas quando ela quebrava aquela religiosidade, ela estava sendo livre para a verdade de que o amor de Deus é incondicional. Então eu via ali um avivamento. Quando terminava o culto, uma moça chegava para mim e ela ficava tão maravilhada com a atmosfera avivada do culto, que ela olhava para mim e eu ficava na porta cumprimentando as pessoas nessa igreja. Sim. Que ela vinha e ela olhava dentro dos meus olhos, pastor Leandro, e falava, isso tudo que aconteceu aqui é verdade? Meu Deus. Como quem diz, não é possível que exista tanta pureza. Meu Deus. Solange. E aí eu abraçava ela, porque eu não queria fazer uma propaganda da igreja. Aham. Eu simplesmente queria que ela sentisse a glória de Deus. Então Sim. eu abraçava ela e e ela se despencava no meu colo e eu orava, Senhor, que a tua santidade a envolva, que nunca mais ela deseja fazer coisa errada na vida Glória a dela. Deus. E ela era cheia do Espírito Santo. E aí eu sentia, pastor Leandro, que Jesus vai entrar com uma purificação na igreja, que ele vai purificar as finanças, ele vai tirar a cobiça, ele vai Glória a tirar Deus. a ambição vil, Amém. ele vai tirar a religiosidade, Amém, eu ele creio. vai tirar as divisões, Em nome ele de vai Jesus. levantar um povo puro, Glória ele a vai Deus. levantar um povo santo, Em nome ele de vai Jesus, levantar um eu povo creio. amoroso, ele vai levantar uma igreja de Aleluia. comunhão, então ele vai purificar. Creio, Esses Jesus. escândalos que a gente está vendo já é a limpeza, porque ele não vai Amém. deixar nada ficar embaixo do tapete, nada em oculto. Em Vai nome vir de um Jesus. avivamento sobre a igreja, que as pessoas Creio. vão desejar serem santas. E Aleluia. a santidade não vai ser um esforço. Então a gente não vai se espremer para ser santo. Aham. A gente não vai sofrer para ser santo, vai ser natural a santidade. Glória a Deus. Jesus vai levantar multidões parecidas com Jesus de Nazaré. Amém. Então é essa a perspectiva que eu tenho para o futuro da igreja. Glória a Deus. É um avivamento pautado na santidade. Meu Deus. Santidade, Glória essa é a Deus. palavra. Glória a E eu Deus. sinto isso, com todo o processo que eu passei, é como se tivesse uma bucha, uma esponja me Meu Deus. me limpando. Onde vai chegar esse processo, eu não sei. Mas eu sinto que ele está me Glória a lavando, Deus. ele está me Amém. limpando. Abandona Aleluia. isso, solta aquilo, deixa Glória. aquilo. Deixa aí, perdoa, Eu creio, ama, Jesus. esquece, entende? Amém. Então, como ele purificou Jó, ele está me purificando, ele vai purificar a igreja, ele vai Em nome de nos Jesus, purificar. Está nos purificando. Glória a Deus. Amém. Meu Deus. Seja pelo processo, seja pela unção, pela palavra, pela fé, ele tem muitos mecanismos Glória para a Deus. purificar. Verdade. Que aquela doença de Jó limpou ele. Meu Deus. A sujeira. Sabe quando Deus fala, vocês não querem soltar a idolatria? Vocês vão pro berço da idolatria. Porque a idolatria vai purificar vocês. Colocou ele dentro da Babilônia e depois da Babilônia, judeu algum dobra o joelho para Deus qualquer.
Verdade. Porque a idolatria limpou a idolatria. Meu Deus. Então, a sujeira vai sair. Em nome de Jesus. É isso que eu sinto dentro do meu espírito, é isso que eu oro. Glória a Deus. Meu Deus, pastora. Olha, tá forte aqui, viu? Olha, sinceramente, gente. Eu Tem sinto horas a que eu fico glória até... de Deus. Eu também, pastora. Tem hora que eu fico sem palavras aqui no podcast, e isso é normal, né? Porque a gente também acaba recebendo aqui da parte de Deus, fica à vontade. E olha, fique com essa palavra aí agora, que depois, né, eu ia até pedir para você falar algo direcionado, mas você já falou. Então, assim, foi para a igreja, foi para mim, foi para todos nós que vocês estão acompanhando, né, o podcast. Realmente, Deus, ele tem falado. E que o Espírito Santo, ele tem falado, né, que a igreja ouça o que o Espírito Santo tem dito à igreja nesse tempo atual, sabe, pastora? Eu tenho buscado isso da parte de Deus. Eu tenho ali esse mês, falado ali sobre o pecado. Sim. Na igreja. E você falando aqui dessa bucha, eu lembrei, sabe, das aulas, enquanto eu estou lendo, Deus, ele está tratando comigo, e a esperança daquele que ensina, aquele que prega, aquele que serve a Deus, é que a mesma coisa que Deus está fazendo nas nossas vidas, nos limpando cada dia, limpe também eles. Amém, né? amém. Faça também na vida deles, Amém. aqueles que estão acompanhando, Amém. né? Na vida daqueles que estão Amém. ouvindo, seja ouvindo, Sim. assistindo, Sim. enfim, que você seja edificado por essa Em palavra, nome de seja Jesus. limpo, seja purificado, né? E que Em o nome de Jesus. entendimento aqui, que eu abri aqui em Romanos capítulo 5, versículo 8, um dia chegou na minha vida. Amém. Chegue na vida também desses que estão acompanhando aqui, ó. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. O que muda a vida de alguém é esse reconhecimento. Quão pecador nós somos. É verdade. Que aí sim você vai saber ser dependente de Deus. Sim. E aí você vai viver na dependência dele, aí você vai entender algumas coisas que você não entendia. É verdade. Pastora, queria fazer só um bate-bola pra gente mudar um pouquinho aqui, porque a atmosfera tá, né? O peso da glória. O peso. A glória do Senhor está grande aqui sobre este lugar. Qual é uma mulher da Bíblia para você que te inspira? Maria, né? Porque ela cedeu o ventre dela em detrimento à perda de reputação total e foi obediente até o fim, ficou aos pés de Jesus até o fim, foi encontrada no cenáculo para ser cheia do Espírito Santo. É fantástico, né? Glória a Deus. Maria também, para falar, não pode pregar, mulher não pode pregar, mas Maria, né, quando Jesus encontra com ela lá, que ela vai até o túmulo, fala para os discípulos e a Pedro também. A Madalena, né? A Maria Madalena, no caso, né? Pregou também. Fantástico. É verdade, eu confundi as Maria aqui. Mas vamos lá. Um versículo que te define. Um versículo que me define. Verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si. Glória a Deus. É sobre esse versículo que eu pauto a minha vida todos os dias. Meu Deus. Amém. Um conselho para quem está começando no ministério, que um dia você começou, né, e que não teve pouco apoio, né, em alguns momentos aí, teve mais, assim, vamos dizer, confronto, né, oposição do que apoio. Sim. É um conselho para quem está começando aí. Não tirar os olhos de Jesus Cristo. Ignorar a afronta. Eu acho que é a questão da crucificação, né? Você está morto, então você não se ofende. Não tem como ofender quem está morto. Sim. Então, acho que o segredo do sucesso da fé é você se manter crucificado. Então, você nem se ofende com as ofensas, porque não te interessa, e nem se ufana com os elogios, porque a gente não acredita neles, né? Porque toda a nossa identidade está em Cristo Jesus. Então, para mim, um segredo muito grande é não se ofender e nem se ufanar. Glória a Deus. Para você, uma igreja saudável é?
Uma igreja saudável é a que demonstra amor e generosidade. Glória a Deus. O amor é o fundamento. Se eu chego num ambiente e eu não sinto a atmosfera do amor, eu já sei que aquele lugar está comprometido. Porque o amor é a regra real, né? Tiago diz, esta é a lei real. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se não tiver amor, pode ter reteté, pode ter manto, pode ter, nossa, altos níveis de teologia, os maiores mestres do planeta. Se não tiver amor, aquele ambiente não é saudável. Glória a Deus. E na sua opinião, representando aqui hoje o Ministério Feminino, né? O que o Ministério Feminino precisa hoje? Você deu algumas recomendações aqui. Você falou das mulheres são mais emocionais, né, do que razão. Mas no Ministério Feminino hoje, também, trazendo até conselho, né? O que você acha, na sua opinião, que hoje o Ministério Feminino precisa na igreja? Rigor teológico. Eu acho que o rigor teológico precisa estar junto com o Ministério Feminino para que a gente possa implantar nas pessoas a imagem real de Cristo, né? O rigor teológico. Eu acho que é isso que eu sinto falta nos púlpitos quando a voz feminina se levanta. Meu Deus, verdade. Concordo. E aqui agora, pastor, eu gostaria de abrir, de repente, para você divulgar, né? Eu sei que a gente já falou sobre isso, a sua escola, Sim. Né? Que você tem lá, né? O trabalho que você faz. Se você tem algum livro também quiser divulgar suas redes sociais. É um projeto futuro. O projeto futuro livro, opa, glória a Deus. Tem pessoas aí, amigos nossos, parceiros, que podem te ajudar também nisso. Tá? Se quiser, depois eu te passo o contato. Então, divulgue, né? Aqui agora para essa câmera, fica à vontade para você divulgar as suas redes sociais também. Tá Sim, acompanhe a gente lá, Elisa Trindade no Instagram, Facebook, temos canal no YouTube também. O seu apoio, compartilhamento, o seu joinha ajuda bastante. E aguarde aí essa novidade da Escola de Cura Digital, onde nós vamos poder alcançar mais corações no Brasil inteiro. Então, ore por esse projeto e participe, fique atento às redes sociais que eu vou lançar esse projeto e em breve teremos livro, com certeza. Glória Inclusive já tá no caminho, já está no caminho o manual da Escola de Cura, onde você vai aprender a aplicar cura interior e libertação de maneira prática, né? Eu vou colocar isso sistematizado para ajudar as pessoas a caminhar nessa visão, que para mim cura interior e libertação é santificação da alma e do espírito. Glória a Deus. E pastor Elisa, quem quiser te chamar para pregar, né? Você quer divulgar também o seu número, eu não sei como é que funciona a agenda com você, mas assim, quem quiser te chamar para, né, além do site e das redes sociais, tem algum número? Ou... Sim, 911, que é São Paulo, né? 970-58-4341. Ore para ver se Deus quer eu na sua igreja. Glória a Deus. Eu vou orar para ver se Deus quer que eu vá. É isso aí. Vai surgir muitos convites, mas também que esteja, né, realmente atrelado aí com a vontade de Deus. Ao propósito, Ao propósito, né? Tem que ser. Dá a impressão que a gente está disponível, né, pastor Exato, Leandro? exato. E não verdade. é que a gente não está disponível, eu só estou disponível se Deus quiser. Se Deus não quiser, eu fico na minha. Exatamente. Quietinha. Calada. Não sai do lugar, obediente, né? Entendeu? Glória a Deus, amém. Nem isso que a gente tá fazendo propaganda. Quer ver uma coisa que eu detesto, ó? Tá? Eu detesto aqueles posts. Agenda aberta. Pelo amor de Deus. E aí você vê que todos os dias da agenda no mês está preenchido, ou seja, que dia que vai ficar com a família? Que hora que fica com a família? Que hora que descansa? Que hora que Onde mora, né? Onde vive? Meu Deus, não eu tem tenho tempo para pavor dessas coisas. Né, pra agenda família, aberta. para cultuar, para sentar, né? E às vezes é aí que se perde, né? Quem está muito disponível se mostra despreparado. É isso. Verdade. Ficou mais uma aí. Tem os corajosos e tem os preparados. É verdade. É melhor você chamar os preparados. Eu sempre costumo dizer, né? Eu também não sou esse agendas abertas, mas assim, quando surge um convite, eu já oro igual você também. É Deus que prepara. As coisas vão fluir, né? As coisas vão fluir, tudo vai dar certo, né? Sim. Agora, quando é algo... às vezes de última hora, às vezes você vê que foi para cobrir uma coisa, às vezes verdade. Você mais sofre
alguma coisa depois, retaliação, ou algo que você não Não deveria ter ido, frutifica, não né? frutifica. Você vem cansado, tem alguma Exato. coisa que não encaixa. Agora, quando É tá no verdade. projeto de Deus, que a pessoa fala, eu orei Verdade. um mês para ter você na minha igreja. Ai, eu até descanso a minha alma. Falei, Jesus, se ela insiste nesse Meu assunto, é porque Deus. Deus tem algo. É verdade. Porque daí é fruto, resultado de oração, né? É É. diferente. Você nem faz força. Verdade, pastor. E tem muitos que só saem de casa por menos. Não saem de casa por menos de tanto, né? Isso é tão Ah, eu triste, não né? saio por menos de 10 mil. Brincadeira. É outro assunto polêmico. É outro que assunto podia gerar um polêmico. podcast fortíssimo. Exatamente. Depois, outro dia a gente vai Fortíssimo. marcar sobre isso, então. Não é Aí, não? é. Olha, E aí acho que vale a sua vida com Deus. Reflita nisso também, se você tá, né, nesse caminho, porque caminho não, atalho, né? nesse atalho, exatamente. Porque acho que mais vale a nossa vida com Deus do que qualquer cifrão, né? É verdade. Aquele que é comprado, né? Ele tem preço, né? Não tem valor, ou seja... É verdade. Né? Então, mas tem é muito muitos... profundo esse tema, viu? É. A gente podia marcar de novo mesmo, que é muito profundo. Tem Vamos sim. várias arestas, tem várias circunstâncias. E você já pegou, né, de caminhada aí todo esse tempo, você já pegou, acho que várias já vi de situações e já viu de tudo, exemplos. Por isso que hoje você tem esse filtro, né, para tudo aquilo que você faz, que também é um filtro de Deus, é a a gente vai ficando oração. seletivo. Tá certo. E eu concordo. E, gente, vocês estão acompanhando aqui até agora. Deixa eu falar uma coisa. A gente está procurando aqui patrocinadores do projeto. Você que quer divulgar a sua empresa, né? Aqui antes de começar, aqui no final, a gente faz aqui o merchan da sua empresa em prol do investimento que você vai fazer nesse projeto. Esse projeto aqui para abençoar vidas, né? Só que a gente precisa de toda uma estrutura, tudo aquilo que você está acompanhando aqui, né? A gente quer realmente gravar mais episódios para que mais homens e mulheres de Deus sejam usados aqui para levar o evangelho, a palavra de Cristo. Tudo isso a gente usa recursos, né, pastor? Tudo Então, se gasta. se você acredita, né, que esse projeto aqui tem abençoado vidas, me chama aí no privado, aí pelo Instagram, tá bom? E segue também nas redes sociais, Leandro JKR. Também tem o Tel Veritas. Inscreve no canal, curte lá, compartilha, pode comentar, tá à vontade lá. E, pastor Elisa, quero agradecer mais uma vez, tá, por você ter vindo Eu quem aqui. agradece. Esse tempo foi um tempo aqui precioso para mim. Deus Fazia um te tempo que eu não te via pessoalmente, mas te acompanhava pelas redes sociais. Algumas coisas eu cheguei a ver, né, que você postava. Sim. Mas como você também já pregou muito em igrejas de amigos, né? Eu sempre Sim. estava ali acompanhando de longe. E quando Deus ele colocou esse projeto no meu coração, eu falei assim, que eu venha chamar, Deus me dá direção para me chamar pessoas que vai realmente deixar ser usada ali, Amém. né? Ser ferramenta do Senhor, Amém. porque a gente não tem ouro, não tem prata, né? Mas tem um levanta e anda, não Mas tem? tem um levanta e anda. Esse tem. Amém. Então, assim, os que vêm, as pessoas, os amigos que vêm aqui, são pessoas que realmente têm esse compromisso com Amém. Deus, assim como você. Deus seja louvado. E eu, minha família, aqueles que acreditam no projeto estarão orando por Amém. você, para Deus sustentar e você continue saindo Eu essa creio. voz profética Eu creio. nesse eu recebo. tempo atual Eu para as recebo. nossas vidas. Amém, pastora? Amém, Muito querido. obrigado, tá? Muito Eu obrigado quem mais uma agradece. vez. Obrigadão. E você que acompanhou até agora essa transmissão, fique na paz, que Deus abençoe e até o próximo episódio.